Olá, minhas queridas, tudo bem? Hoje eu vim falar de um assunto extremamente importante que eu gosto bastante, que é sobre educação infantil. A nossa família gosta bastante desse tema, a gente estuda muito sobre o assunto e, a pedidos, eu resolvi compartilhar um pouquinho com vocês. A pergunta é: como lidar com o meu filho? A gente vê com muita frequência que a maioria dos pais, inclusive nós mesmos, pediatras, a gente pode passar por situações em que perdemos o controle sobre a criança. A criança fica irritada, eu ouço muito, o meu filho não me obedece, o meu filho só come na hora que quer, faz o que quer, dorme na hora que quer, ele tá fazendo birra, ele não me ouve. Como lidar com o meu filho? A primeira pergunta que eu faço a todas vocês: será que toda criança é igual? Tem as mesmas necessidades? E compreende da mesma forma? E tem, né, a mesma necessidade de amor, de demonstração de carinho? Será que existe uma fórmula mágica que a gente pode aplicar a toda e qualquer criança? Deixar de castigo funciona? Punir a criança, será que funciona? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? A primeira coisa que eu queria passar é para a gente definir, primeiramente. Eu ouço muito. O meu filho tem uma personalidade muito forte. Então, para começar, a gente entender um pouco desse mundo é diferenciar o que é personalidade de temperamento, tá? Personalidade é um todo, né? É quem nós somos. Engloba vários setores, como, por exemplo, a inteligência, o próprio temperamento, que é o que eu vou falar agora, caráter. Então, engloba tudo isso e é quem você é. A nossa personalidade, ela não muda. Nós podemos amadurecer setores da personalidade, né? Mas ela não muda. Ao contrário do que é o caráter, que vem a ser o quê? Aquela definição do bem e do mal, do que eu entendo como certo, como errado, né? Em que a minha ética lhe segue. E temperamento, que é onde eu quero chegar. O temperamento, então, ele é o quê? Uma parte da personalidade. E o temperamento é algo fisiológico e biológico que nós temos. E o que o temperamento ele representa? O temperamento é como se fosse a nossa resposta, o nosso impulso frente à vida, a resolução daquela situação e daqueles problemas. Então, o temperamento é a partir de Hipócrates. Hipócrates chegou e lançou, né, a teoria dos 4 temperamentos. Eu tenho certeza que após eu descrever esses 4 temperamentos, você vai conseguir encaixar o seu filho em um ou dois. Em um, com certeza, você vai conseguir encaixar. Eu entendendo o temperamento do meu filho, eu consigo acessá-lo e dar a essa criança aquela necessidade da forma que ela entenda. E eu vou conseguir o quê? Acessar essa criança e ter um relacionamento melhor. E a gente sabe que essa parte tem total relação com o envolvimento entre a família, com o desenvolvimento neuropsicomotor. Se eu consigo entender o meu filho, as nossas relações ficam mais justas, nós ficamos mais unidos aos nossos filhos. E a gente sabe que a gente pega o tempo todo adultos mal resolvidos nos dias de hoje, não é verdade? Então, os estudos estão aí para isso, para a gente evoluir, para a gente dar ao nosso filho muitas vezes o que nós não tivemos a oportunidade de ter, né? Então, estudar e entender o comportamento das crianças. Então, o que Hipócrates, né, propôs?
que existem, então, esses 4 temperamentos, né? E aí nós vamos ter o quê? A criança, que ela é o quê? Expansiva, ou seja, quente. Aquela criança que é mais contraída, ou seja, fria. Tem aquela criança que é mais úmida, né? Que vai ser mais receptiva, sensível, e a mais seca, que é aquela criança que ela é marcada com mais facilidade. Dentre esses elementos, o que acontece? Entram os temperamentos entre a junção deles, certo? Uma coisa interessante é que a partir desses temperamentos, dentro deles, a gente pode ter muito o diagnóstico diferencial e errôneo com outras patologias, como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, quando na verdade a gente está falando de uma criança mais expansiva, ou o transtorno desafiador opositor, né? Ou então aquela criança que é mais contraída e eu confundo com depressão, quando na verdade é uma criança que ela não está sendo bem entendida, vamos dizer assim. E confunde-se muito e tem essa confusão de diagnósticos hoje, né? Então uma criança que ela é o quê? Mais sensível e mais expansiva, ela é uma criança o quê? Sanguínea. É aquela criança que fala muito, que tem muitos amigos, que interage bem com todo mundo, mas ao mesmo tempo aquela criança que ela é extremamente sensível, ou seja, é tanto ponto positivo quanto negativo. É aquela criança que vai ter mais birra, que vai ter aquele mais choro, né? Então, o que acontece? Essa criança mais expansiva, sensível, adianta eu gritar com ela? Adianta eu gritar, colocar de castigo? Não adianta. Então, é o tipo de criança que você tem o quê? Que acolher. E criar o quê? Rotina, que ela é expansiva, ela tem uma dificuldade de concentração. Então, você aplica rotinas, a rotina do sono, a rotina para fazer o dever de casa. É uma criança que quando tá lá no momento de ira, de explosão dela, você não vai gritar mais com essa criança, você vai acolher. Isso não é mimar. Não adianta duas pessoas baterem de frente irritadas. Então, você é a cabeça, você vai conduzir aquela situação. E a criança, que ela é expansiva e está irritada, ela precisa de um adulto centrado que acolha e acalente, certo? E ao contrário da criança, que ela é o quê? Expansiva, mas seca, ou seja, é o colérico. Todo mundo conhece aquele amiguinho que quer mandar na brincadeira, que quer ser o centro das atenções, que tem uma autoestima lá em cima. Tem a criança que é dessa forma também. Então, essa criança, ela é um pouco mais o quê? Ela tem o temperamento mais forte. Essa que tem o temperamento mais forte. Então, ela vai ter mais orgulho de si mesma, né? Ela vai querer sempre, assim, para você lidar com uma criança colérica, ela precisa sentir que o pai e a mãe têm uma capacidade cognitiva e intelectual superior à dela, para ela sentir confiança e se submeter àquela função que você está demandando. Por um exemplo, uma criança que ela é colérica, não adianta você falar com ela. Não, você vai parar tudo agora, vai desligar o videogame e vai fazer o seu dever de casa. Não. Não adianta você virar para uma criança colérica, que é uma criança extremamente expansiva e mandona, e falar um não e pronto. Você tem que ter um jogo de cintura, você tem que falar para essa criança o motivo, o porquê. Você vai desligar o videogame agora? Porque é melhor você fazer o dever de casa logo, porque você vai ter mais tempo para brincar, para fazer outras coisas. Então é melhor, ou seja, qual que é o ganho que eu vou ter com isso? Qual é a consequência? Então você precisa ter um jogo de cintura com essas crianças.
E ao mesmo tempo, a forma de você lidar com a criança colérica é o quê? Você ensinar a humildade para ela. Humildade no sentido de, vamos pegar o que você tem de bom e dividir com seus outros coleguinhas? Vamos dividir. Nossa, você é tão bom no futebol, né, meu filho? Vamos ensinar? Vamos ensinar futebol pro seu coleguinha? Nossa, você é tão bom aqui, ó, em inglês. Vamos passar para frente e ensinar para ele que a consequência de algo bom vem de um trabalho em equipe e não individual. E trabalhar muito essa questão do diálogo, né, com essa criança e não simplesmente um não que não vai funcionar. Já a criança, que ela é sensível, receptiva, porém ela é fria, contraída, ela é o quê? Um fleumático. O que é meu filho fleumático? É aquele filho doce, obediente, que você não vai ter, assim, tanto trabalho, não é aquela criança que explode. Vai ser aquela criança que, diante de uma situação, ele observa, não fala e capta e guarda para si. Ou seja, uma criança fleumática, você tem que se preocupar, ele se molda muito, ele é muito influenciado pelo meio em que ele vive. Então, uma criança fleumática, você tem que preocupar muito com uma coisa que eu bato muito na tecla, que é o meio com que você vive. Toda criança, ela reflete muito o meio em que ela vive. Porém, a criança fleumática em si, ele é muito influenciado. Então, o que que o meu filho anda assistindo? Onde ele anda? Que tipo de música que ele escuta, né? Então, isso tudo aí vai moldá-lo. Brigas entre casal, entre pai e mãe, entre familiares. É o tipo de criança que ele não, que ele vai guardar aquilo para ele. E isso vai influenciar. Então, qual é a melhor forma de eu lidar com a minha criança que é fleumática, sensível e contraída? Eu vou dar exemplo e vou monitorizar o meio em que ela vive, tá? O outro temperamento e o último é a criança, o que? Melancólica. O que é a criança melancólica, que às vezes a gente até confunde com depressão? É aquela criança que ela é o que? Seca, ou seja, ela é marcada. E ao mesmo tempo, ela é o que? Fria, contraída. Então, é aquela criança que você vai notar mais caladinha, mais na dela. Ela só te fala o que você pergunta, não é aquela criança que sai falando, tagarelando, né? É uma criança que ela vai ouvir muito e falar pouco, e vai absorver muito. E o que acontece? Muitas vezes essa criança, ela absorve o que está ao seu redor de uma forma que a marca, no sentido de, ai, a minha mãe, eu acho que a minha mãe não me ama muito. Nossa, minha mãe me trata de forma rude, grita comigo. Eu acho que eu não sou muito bom, não. Eu acho que eu não sou muito útil. Então, ele tem, né, esse humor mais embotado, vamos dizer assim. Então, como eu ajudo essa criança? Eu vou trabalhar palavras de afirmação com meu filho, que é mais caladinho e contraído. Palavras de afirmação. Vou dar muito abraço, muito beijo. Eu vou me dispor a ouvi-lo. O que acontece? Quando essa criança começar a falar, não cortar a conversa, deixar ele falar e se dispor a ouvir e a trocar conversa. Então, a gente tem que ficar de olho nessas crianças, porque elas internalizam e a gente não tem ideia do que se passa na cabecinha. Então, é ficar de olho em relação a isso, tá?